Ilustres amigos do canal, tudo bem? A taxa Selic foi mantida em 13,75% ao ano. Só que a queda vai começar. E aí você me pergunta, onde investir na renda fixa agora? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. A manutenção da nossa taxa básica de juros e as oportunidades do mercado financeiro. Vamos lá. Eu já começo trazendo aí esse gráfico que está disponível no site do Banco Central do Brasil para que você entenda esse movimento aí da taxa de juros brasileira. Porque essa taxa de juros está 13,75 desde agosto de 22. Estamos falando aí de 10 meses de taxa de juros altas. E eu falava durante muito tempo que a taxa de juros, depois que chega num patamar alto, ela não cai rapidamente. Ela fica alguns meses, às vezes até um ano, segurando num patamar. E por que esse patamar elevado? Para controlar a inflação voltar para a expectativa positiva para o ano que vem. Então tá aí 10 meses já com essa taxa de juros nas alturas. E nas alturas por quê? Porque a taxa mais alta desde outubro de 2016. Vou repetir para você, nós estamos em 2023, junho de 2023 é quase a taxa mais alta desde outubro de 16. Estamos falando aí de 7 anos de taxas então elevadas para você compreender. E aí você me pergunta, mas comparando a outros países, essa taxa está muito cara mesmo? E eu te mostro aí do lado para você compreender. Esse quadro da sua direita são as taxas de juros mais altas em 10 países. Os 10 países com taxas mais altas. O primeiro são os nossos irmãos, a Argentina. Só que aí não dá nem para fazer comparação. Então vamos descartar. Mas já no segunda colocação estamos nós aqui no Brasil, com 13,75. E repara que os demais países que eu marquei aí, nesse retângulo verde, são países relativamente próximos ao nosso. Como, por exemplo, o México, que é uma economia muito próxima da nossa, com 11,25. Veja que existe uma diferença aí de 2,5 pontos para baixo. Depois nós temos também nesse rol a África do Sul, um país do BRICS. Temos também a Rússia. Enfim, a nossa taxa de juros em relação às demais também estão muito altas. E se você já está gostando do vídeo, dá aquele super like aí. E aí você vem com a pergunta, ok, quando é que essas taxas então vão cair? Ou seja, a nossa taxa de juros vai começar a cair quando? E eu mostro aqui a projeção então da expectativa de mercado para a reunião que vai acontecer no dia 2 de agosto. Anota essa data, reunião do Copom em 2 de agosto. O mercado está apostando que podemos ter uma queda de 0,25%. Essa daí é a maior probabilidade que você está vendo nesse gráfico. A segunda maior, com 30% de possibilidade, é uma queda maior da Selic, de 0,5%. Eu venho falando semana após semana para vocês, eu não acredito numa queda imediata de 0,5%. Por isso que eu venho falando isso para você. E aí você tem na terceira colocação somente a manutenção da atual taxa de juros. Em outras palavras, resumindo para você, taxa Selic começa a cair em agosto, porque 73% das apostas já indicam essa expectativa de queda. E olha, eu posso te dizer, quando o mercado precifica em torno de 80%, está praticamente configurado. E pelo andar da carruagem, é uma questão de dias de nós chegarmos aí nessa conclusão definitiva do mercado. Estou antecipando para você com 40 dias de antecedência. Prosseguindo aqui também, eu quero começar a falar então para quanto essa taxa Selic pode cair no final de 2023 e 2024 e na sequência te apresentar alguns investimentos para curto prazo, médio prazo e longo prazo para que você não fique perdido nesse emaranhado de informações. Vamos lá, para 2023, toda semana o Banco Central do Brasil solta aí o Boletim Focus, que é uma pesquisa que ele faz com mais de 100 de instituições financeiras. Ele pega um questionário e encaminha semanalmente para essas instituições financeiras. E depois ele traz um compilado da mediana das expectativas do mercado.
Ou seja, é uma pesquisa e não é obrigatório a questão da resposta. O que o mercado está precificando? Para dezembro de 2023, a expectativa, quando nós tivemos aí, lá atrás, a última reunião do Copom, era de 12,5. Agora tá aí, ó, 12,25. Já é a expectativa de queda em dezembro de 2023. E para 2024, o mercado também reduziu essa expectativa. Há 40 dias atrás, era de 10%. Agora é de 9,5%. Em outras palavras, aumentou a expectativa de queda para 23 e para 24. Bom, mas uma segunda forma de você verificar isso é verificar pelo leilão do Tesouro Nacional. Como que os grandes investidores, os bancos, fundos de pensão e fundos de previdência estão comprando o título LTN, que é um tesouro pré-fixado. Veja que o vencimento para abril de 2024 foi arrematado por 12,58. Então nós temos aí uma provável taxa Selic em 12,25 para abril de 24. E quando você cruza as duas informações, o Boletim Focus e o leilão do Tesouro, alguém está mentindo. Eu, se tivesse que dizer para você, escolheria a segunda opção. Por quê? Porque é o mercado financeiro que coloca o dinheiro. Estão realmente comprando títulos pré-fixados. Então ali não é uma pesquisa, é realmente dinheiro no mercado. E aí você já entende que ela pode cair em 2024, mas talvez não tanto quanto a pesquisa do Boletim Focus tem trazido aí para você. E novamente, dá aquele apoio para o canal se você está gostando aí dos nossos vídeos. E se você fica com alguma dúvida, escreva nos comentários. Aqui é o único canal que lê e responde todas as dúvidas há 3 anos aqui com você. Escreva e você vai ver nos comentários que eu vou te responder. Vamos lá. A Selic foi mantida, então aonde investir no curto prazo? Primeiro vamos caracterizar melhor esse curto prazo ou talvez até curtíssimo prazo. Você tem um dinheiro lá que você acha que vai utilizá-lo até o final do ano. Então quais seriam as opções para você? Bom, a primeira delas, que eu não indico, mas eu trago aqui para que investidores iniciantes possam entender, é a poupança. A poupança tem uma expectativa aí de rentabilidade bruta de 8 a 8,5% ao longo de 2023. O que eu quero dizer com isso? Como você não paga imposto de renda na poupança, a rentabilidade bruta vai ser igual à rentabilidade líquida. E é uma rentabilidade muito ruim. Além do que, a segurança da poupança é pior do que a segurança no Tesouro Direto. E eu trago aí como opção o Tesouro Selic, que você pode ter aí uma rentabilidade média ao longo de 2023 em torno de 13% ao ano, que daria de forma líquida 10,2%. Isso seria aproximadamente 20% a mais que a poupança. 20% a mais você estaria ganhando, com uma segurança muito maior e uma liquidez também bem interessante. Então tá aí, sendo que se você investir até R$10.000 no Tesouro Selic, você não paga a taxa B3. Outra grande vantagem que aumentaria ainda mais essa rentabilidade. Mas vamos supor que você queira ganhar um pouco a mais do que o Tesouro Selic e ainda com uma certa dose de segurança. Nós teríamos aí o ETF LFTS11. O que é um ETF desse tipo? É um ETF que compra títulos do Tesouro Selic de vencimento médio de 2 anos. Isso não significa que ele vence. À medida que vão vencendo os títulos, o fundo vai recomprando os títulos, mantendo então aí esse prazo médio de 2 anos para você. Então o ETF é um fundo negociado em bolsa, mas que investe então em títulos do Tesouro. E aí você tem também aí uma rentabilidade interessante. 10,86% seria a projeção aproximada de uma rentabilidade líquida. E aí você teria aproximadamente de 6 a 7% a mais do que o Tesouro Selic. Por fim, se você não quer nada disso, você quer ser mais comodista, não quer quebrar a cabeça com o Tesouro, você quer simplesmente comprar algo no seu banco, eu tenho aqui uma lista então de fundos DI com taxa zero. Se você quiser receber essa lista, basta você entrar aqui, ó, www.vininvest.com.br. Eu vou deixar o link aqui no alto e você vai clicar aqui, ó, materiais gratuitos. É a terceira opção à direita. E dentro de materiais gratuitos, você tem um e-book de renda fixa para você entender melhor a renda fixa e não ser enrolado.
E a segunda opção é essa que eu trago: investimentos para reserva de emergência, para você que está de olho no curto prazo. Basta você colocar o seu nome, o seu e-mail e aqui um WhatsApp e você vai receber sem qualquer custo. É gratuito mesmo, não tem enrolação aqui para você. Continuando, vamos falar agora de investimentos aí de médio prazo. O que eu estou chamando aí de médio prazo? Investimentos de 3 anos a 5, 6 anos, caso você queira aí investir na renda fixa. Quais são as opções que eu trago aqui para você? Duas primeiras são tesouro pré-fixado. Na data que eu gravo esse vídeo, que é a data da divulgação da nova taxa Selic, nós tínhamos aí pré-fixado 2026 com uma rentabilidade de 10,5% e o 2029 quase 11%. Qual é a característica desse tipo de título? Você comprou e levou até o vencimento, você vai ter essa rentabilidade na média lá no vencimento. Em outras palavras, não vendeu, rentabilidade garantida para você. Mas Vini, eu quero vender antes. A liquidez é diária, você pode comprar outros títulos ou vender os que você comprou. E a segurança é a maior segurança do mercado, é o chamado risco soberano. Olha, se o Tesouro Direto quebrar, é porque todos os outros bancos já quebraram anteriormente. É a máxima segurança do mercado. Além disso, eu trago uma opção também aí, que é do Tesouro IPCA 2029. É a terceira opção dessa lista, com uma rentabilidade projetada de 10,56. E aqui eu faço uma pausa. Como é que eu cheguei nessa rentabilidade? Pegando a taxa do dia de hoje de 5,72 e projetando essa inflação de curto prazo de 5%. Por que de curto prazo? Porque o vencimento dele é em 2029. Então podemos considerar aí de curto para médio prazo, eu diria. E aí, se pegarmos essas duas rentabilidades, você vai ter aí 10,56% aproximadamente. Não, mas eu não quero nada vinculado à inflação. Eu quero realmente ganhar um pouco mais no mercado. Então você vai poder ver CDBs pré-fixados no mercado pagando aí em torno de 13,5%. Qual é a diferença em relação ao Tesouro Direto? É que, olha, a liquidez é somente no vencimento. Então não adianta comprar CDB pré-fixado achando que vai vender com facilidade. Comprou, olhe sempre para o vencimento. E a segurança? A segurança você tem que analisar o banco emissor, não é quem realmente você comprou. Você tem que olhar a sua corretora como um meio, mas avalie sempre o banco que está emitindo aquele CDB. E não se esqueça, CDB pré-fixado ou indexado ao IPCA, você tem a proteção do FGC, R$250 mil por CPF. Então veja bem, é por CPF e por banco. Você pode até ter 1 milhão se investir 250 mil em 4 instituições diferentes. Vamos lá, continuando aqui, aonde investir então no longo prazo agora? E aí vamos considerar um longo prazo acima de 10 anos para você que é um investidor que quer aproveitar esse momento do mercado. O que eu trago aqui para você? 2 investimentos do Tesouro Direto. O Tesouro IPCA 2035 e o 2045. Qual é a rentabilidade bruta que eu projetei para eles? 11,69 o 2035 e 11,97% o 2045. Só que aqui eu mudei a característica da projeção e eu estou fazendo com uma inflação média de 6%. Por que 6%? Porque o vencimento desse título é acima de 10 anos. E se pegarmos a inflação histórica do Brasil de 10 anos para cima, ela girou aí em torno de 6%. Então, um prazo maior gera um nível de incerteza maior, que pode nos dizer que a inflação pode voltar no longo prazo aqui no Brasil. Agora, as duas opções seguintes são 2 ETFs. Também ETFs aí que investem em títulos atrelados à inflação. Eles estão comprando e vendendo títulos atrelados à inflação com prazo superior a 5 anos. Lembrando, não é que o título vai vencer. Um fundo, que é esse ETF B5 MB5 do Bradesco ou IB5 M11 do Itaú, ele não tem vencimento. O que vence são os títulos, mas como eles estão sempre comprando e vendendo, o prazo médio é acima de 5 anos. Em termos de liquidez, está ok. Em termos de segurança, você precisa saber que não há a proteção do FGC e nem do Tesouro Direto. Mas geralmente há boas rentabilidades quando você faz esse tipo de investimento, sendo que eles têm diferentes taxas de administração.
o do Bradesco 0,2% e do Itaú 0,25%. Agora vamos na parte final. Qual é o ativo que você prefere? Eu quero saber, escreva aí nos comentários. Pré-fixado, pós-fixado ou indexado à inflação? Qual é aquele que mais te agrada? Se você tem alguma dúvida, eu te faço o último convite. Eu presto um serviço de mentoria financeira para te explicar tudo o que está acontecendo aqui no mercado, os movimentos econômicos do Brasil, do exterior, como que os ativos se comportam e podemos bater um papo também sobre os seus investimentos para você entender melhor as características deles. Muita gente acha que sabe investir e às vezes pode estar tomando algum tipo de prejuízo. Você precisa entender melhor e o meu intuito aqui é sempre te ajudar. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o tempo em família. Um abraço, até o próximo vídeo e a queda da taxa Selic está chegando. Até mais!